No decurso de participação em debate no Senado Federal, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, aventou suas estratégias para recuperar e reindustrializar a economia brasileira, reduzir os juros, estimular o empreendedorismo e desmontar cartéis e lobbies que tentam se apropriar da máquina estatal. Guedes explicou suas medidas primaciais: o choque de energia barata, o câmbio no lugar certo em vez daquele câmbio de 1,80 ou 2 sobrevalorizado, destruindo a indústria têxtil brasileira, destruindo a indústria moveleira brasileira, quer dizer, móveis, têxteis, sapatos, tudo que nós fazíamos no Brasil, os brasileiros foram transferindo suas fábricas para a China para depois trazer de volta para o Brasil. Coisas que poderiam estar sendo feitas aqui, a própria mineração. Dessa forma, ele aventou a necessidade de conter as taxas de juros. Então, tudo isso é uma configuração de um país que quer se reindustrializar, que não vai sobrevalorizar o câmbio, que não vai tributar excessivamente as atividades empresariais, de um país que quer estender o crédito e não mais a juros de 2, 3 dígitos, um absurdo. O Brasil precisa estar em um dígito sólido, é juros de 1 dígito sólido, em vez de juros de 2 dígitos, que é um absurdo. E nós convivemos com isso por décadas. Ademais, Guedes criticou o cartel bancário que, de acordo com ele, faria 200 milhões de trouxas. Nós vamos escapar desse cartel bancário de 200 milhões de trouxas que estão sempre na mão de 4 bancos, 4 empreiteiras, 4 transportadoras. Tudo no Brasil tem 4. Quando tem muito, tem meia dúzia. Isso é um absurdo, isso é falta de competição. Nesse contexto, Guedes frisou a importância de um ambiente de livre concorrência. O segredo da reconstrução da Alemanha no pós-guerra foi justamente a quebra dos cartéis. Não quebrar no sentido físico e econômico, porque ninguém quer quebrar ninguém. É simplesmente o crescimento futuro ser melhor distribuído. Porque aí sim, passam a ser milhões de empresas lutando e competindo para servir os 200 milhões de brasileiros, em vez de explorar 200 milhões de brasileiros, inclusive legislando em causa própria aqui em Brasília, fazendo lobby aqui em Brasília e capturando orçamentos públicos, subsídios para empresas campeãs, regimes especiais de mercado, regimes especiais tributários. Vamos estar juntos também para tirar esses subsídios e tirar esses regimes especiais. Então tem que falar a verdade. Como diz o nosso presidente, a verdade nos libertará. Então vamos sempre em busca da verdade. Assista. Depois o senador fala também que eu preciso assimilar um vetor que eu estou muito comprometido com esse esforço de assimilação, que é o da reindustrialização inteligente. O choque de energia barata, o câmbio no lugar certo, em vez daquele câmbio de 1,80 ou 2, sobrevalorizado, destruindo a indústria têxtil brasileira, destruindo a indústria moveleira brasileira, quer dizer, móveis, têxteis, sapatos, tudo que nós fazíamos no Brasil, os brasileiros foram transferindo suas fábricas para a China, para depois trazer de volta para o Brasil. Coisas que podiam estar sendo feitas aqui. A própria mineração, o minério de ferro sai lá das Minas Gerais, vai lá para o sul, para o Rio Grande do Sul, lá para o Gerdau, vai para o Porto e chega no Nordeste 40% mais caro do que o minério de ferro que sai pelo Porto de Santos, vai para a China, vira aço e chega no Nordeste 40% mais barato. Isso é um absurdo. E isso é por causa do nosso problema de falta de logística. E aí entra a cabotagem. Então, a reindustrialização brasileira inteligente, usando os insumos, o Brasil é farto em matéria-prima. Nós não precisamos ficar exportando matéria-prima para reimportar o industrializado. Então, nós precisamos justamente dar o nosso choque de energia barata, o nosso choque de logística, de infraestrutura barata, de portos baratos, né? Estamos falando justamente de privatizações que vamos fazer também no Porto de Santos, por exemplo. Estamos falando justamente do choque de energia barata com a aprovação do gás natural, que já está aí no Senado. Estamos falando também de transportes mais baratos, quando esse próprio gás natural alimentar nossa cadeia de caminhoneiros, que não precisa ficar só no petróleo. Então, tudo isso é uma configuração de um país que quer se reindustrializar, que não vai sobrevalorizar o câmbio, que não vai tributar excessivamente as atividades empresariais, de um país que quer estender o crédito e não mais a juros de 2, 3 dígitos, um absurdo. O Brasil tem que estar em um dígito sólido, é juro de um dígito sólido, em vez de juros de 2 dígitos,
e que é um absurdo, e nós convivemos com isso por décadas. Então, nós temos que mostrar essa decisão, essa capacidade de articulação para fazer as reformas e criarmos um ambiente melhor. E aí, dentro também dessa esfera de reformas, que o nosso senador reafirma a importância, estamos 100% de acordo. Ele fala das associações de cooperação de crédito, ele fala dessas organizações que estão sendo feitas em cima de novas tecnologias. Nós vamos escapar desse cartel bancário de 200 milhões de trouxas, que estão sempre na mão de 4 bancos, 4 empreiteiras, 4 transportadoras, 4, tudo no Brasil tem 4. Quando tem muito, tem meia dúzia. Isso é um absurdo, isso é a falta de competição. Justamente o segredo da reconstrução da Alemanha no pós-guerra foi justamente a quebra dos cartéis, não quebrar no sentido físico, econômico, mas ninguém quer quebrar ninguém. É simplesmente o crescimento futuro ser melhor distribuído. Vocês tomem o livro Prosperidade através da Competição, Ludwig Erhard. Logo depois do capitalismo de Estado, do Estado nacional socialista do Hitler, que usou o capitalismo de Estado, né, para produzir uma industrialização acelerada da Alemanha, entra o Ludwig Erhard, um liberal-democrata, fustigado pela social-democracia durante todos os seus 10 anos de esforço. Ele descreve isso tudo no livro, né, como é que ele era mal interpretado, atacado, como é que não entendiam o que ele queria fazer e como é que ele teve o sucesso justamente em promover a prosperidade através da competição. Porque aí sim passam a ser milhões de empresas lutando e competindo para servir os 200 milhões de brasileiros. Em vez de explorar 200 milhões de brasileiros, inclusive legislando em causa própria aqui em Brasília, fazendo lobby aqui em Brasília e capturando orçamentos públicos, subsídios para empresas campeãs, regimes especiais de mercado, regimes especiais tributários, como diz o nosso senador, quando eu entrar agora no nosso senador, no nosso deputado Mauro Benevides, vamos estar juntos também, para tirar esses subsídios e tirar esses regimes especiais. Aliás, tivemos plataformas até meio semelhantes, quando falamos de Previdência, chegamos próximos, pelo menos mais próximos que os outros candidatos, quando falávamos de Previdência, quando falávamos desses regimes especiais, tributários também. Então, nós vamos ter que revisitar isso. Nesse ponto específico do nosso senador Esperidião Amin, dos agentes financeiros, a maior revolução que está vindo aí é no mercado financeiro mesmo, já está acontecendo. É uma revolução silenciosa também. A competição já está aumentando, as fintechs estão entrando, o Pix já é uma infovia para essas transferências de recursos. Então, aquele cartório onde você estava prisioneiro, que você faz uma transferência, faz um TED e paga 2% e o banco não reclama, quando você fala em fazer o Digitex, aí o banco na mesma hora vem correndo através da FEBRABAN, que é o cartório institucionalizado dos bancos, é a FEBRABAN, paga para isso, não tem fazendo nada errado, está fazendo tudo certo, está fazendo tudo certinho. Financia até programa de estudo de ministro gastador para ver se enfraquece o ministro que defende acabar com esse privilégiozinho, com esse cartóriozinho. A FEBRABAN financia até estudo de outros ministérios, que não tem nada a ver com a atividade dela, ela financia justamente no lobby de enfraquecimento do ministro que está segurando a barra, que não quer deixar esse cartório prosperar. Então, a FEBRABAN é uma casa de lobby, muito honrada, muito justo lobby, mas tem que estar escrito assim na testa, lobby bancário, que é para todo mundo entender do que se trata, inclusive financiando estudos que não tem nada a ver com a atividade de defesa das transações bancárias. É importante também falar isso. Financiando ministro gastador para ver se fura teto, para ver se derruba o outro lado. Então tem que falar a verdade. Como diz o nosso presidente, a verdade nos libertará. Então vamos sempre em busca da verdade. Inclusive, a respeito desse imposto, esse imposto não... E aí eu entro no seu último assunto, nosso senador Esperidião Amin, quando fala que eu estou a favor da desoneração, disso, daquilo, eu sim sou a favor da desoneração com responsabilidade fiscal. Eu fui
obrigado, muito contra meu desejo de desonerar, a área econômica foi recomendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a sugerir um veto presidencial, justamente a essa desoneração setorial, por uma razão. Aprovar gastos sem dizer como vão pagar é um privilégio do Senado, da Câmara. Não é do Ministério, e é crime de responsabilidade fiscal. Então, nós temos que sustentar o nosso parecer, que é aprovar isso sem dizer que onde vem o dinheiro, pelo menos no tocante a nós não aprovamos, nós votamos pelo veto, nós recomendamos o veto ao presidente, sabendo que em questão de mérito, nós gostaríamos de ter um resultado interessante, mas por responsabilidade fiscal não podemos apoiar. Por isso que nós achávamos justamente que talvez com a criação desse imposto alternativo, nós desoneraríamos a todos e para sempre por mais tempo. E esse era o nosso tratamento recomendado. Só que tanto lobby foi feito, tanta coisa foi criticada, tanta interdição aconteceu, que eu cheguei até, de uma forma simplesmente, digamos assim, pacificadora, principalmente em véspera de eleições, eu cheguei a dizer, vai ver, eu desisto desse imposto aí, fica todo mundo calmo. Não tem mais imposto, não tem desoneração, a gente vive aí com esses 30, 40 milhões de desempregados, como sempre vivemos, nós sempre os ignoramos, não é isso? Eles estão aí há muitos anos, há muitas décadas. Nós nunca vimos, fingimos que não vimos. Os economistas recebem os seus em dividendos, recebem os em PJ, pessoa jurídica. Então, eles não sofrem esse impacto. Quem sofre são justamente os mais vulneráveis. São os que não têm o lobby para vir aqui pedir a desoneração deles aqui em Brasília. São os que não foram, ninguém captura orçamento nenhum em benefício deles. Eles só receberam agora por um milagre da natureza, que foi essa tragédia, essa pandemia. Aí lembraram-se deles e querem esquecer rapidamente essa desoneração. Então, quem sabe eu tenho que parar de falar desse imposto mesmo. Inclusive, estamos em véspera de eleição e quero declarar o seguinte, esse imposto considere-se morto, extinto. Quando ele foi falado a primeira vez, caiu o secretário da Receita. Agora estamos em plena campanha eleitoral, ninguém quer discutir esse troço, o ministro da Economia vai falar disso, esquece, esse imposto não existe. Agora, você apoia a desoneração sem fonte, sem dizer de onde vem o dinheiro? Ora, esse privilégio é do Congresso de fazer esse tipo de... Eu não posso apoiar. Eu quero saber de onde vem o dinheiro. Esse mesmo Congresso que vai aprovar o Fundeb e que vai aprovar a desoneração, vai entregar a desindexação, a desvinculação e a desobrigação dos gastos? Ou não? Vai deixar o dinheiro todo carimbado e vai empurrar essa conta para as futuras gerações? Então, essa resposta quem tem é só o Congresso. Eu sou só uma ferramenta empurrada de um lado para o outro. Às vezes alguém quer uma coisa, às vezes alguém não quer uma coisa, empurra para cá, empurra para lá. A minha missão é falar a verdade, porque a verdade nos libertará. Ministro Paulo Guedes,